bem-vindos ao Não Te Contaram, o podcast sobre crimes reais e assuntos relacionados com detalhes que ainda não te contaram. Eu sou a Rafa Longini e para fazer essa parte 2 do episódio sobre o Daniel Mastral, está aqui comigo a Letícia Godoy. Oiê! Como vão, pessoal? Você tá bem, Rafa? Eu tô ótima, tô cansada porque, olha, vou falar pra você, isso aqui é uma maratona, cara, esse caso. Meu Deus do céu. Sim, é muito pesado, né? Espero que as pessoas estejam gostando e que as pessoas se surpreendam tanto quanto a gente fica surpresa com tudo que tá rolando aqui. Sim. Bora lá, então. Então, bora lá. E o Vilela vai acreditando, o Vilela ficando chocado com as coisas e dá vontade de bater na cara do Vilela. Fala, Vilela, pelo amor de Deus, acorda, se toca. O maluco tá te levando na lábia, não é possível. O cara fazia hipnose, não é possível que a galera acreditava nele desse jeito. Pode ser, cara, porque eu acredito que talvez ele fosse uma coisa meio Henri Cristo também, sabe? Que ele acredita no que ele fala. Sim, total. Então talvez seja isso, tipo, ele acredita no que ele fala e sempre vai ter gente que vai acreditar também, porque as pessoas, elas são carentes, elas precisam ter alguma coisa no que crer, então sim, elas estavam caindo no papo dele também. Cara, eu vi um vídeo dele narrando que ele foi chamado pra exorcizar uma menina num sítio em Sertãozinho, aqui perto de Ribeirão Preto. E aí ele foi chamado pra exorcizar essa menina porque, veja bem, o Vaticano havia mandado um padre exorcista pra exorcizar essa menina, e este padre foi lá exorcizar ela. A menina fez o padre sair da sala com o poder da mente e bateu a porta na cara do padre, e aí o padre ficou com medo. O padre exorcista ficou com medo do Vaticano ficou com medo e foi embora e não voltou no dia seguinte. Então as pessoas chamaram quem? Daniel Mastral. Eu tô começando a acreditar que ele queria ser a J.K. Rowling brasileira. É, mano. Olha o que o cara fala. Ele é o escolhido. Ele foi lá expulsar o demônio da menina. E aí você vê ele narrando. E é muito ridículo, cara. Ele narra o negócio lá no Vilela. Vilela, você fica dando palco pra essas pessoas, Vilela. Ai. Bom, eu tenho uma reclamação do podcast do Vilela. Posso fazer? Pode fazer. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero reclamar. Desculpe. Fala. Mas, cara, o Vilela, ele já nunca foi um podcast de comédia. Ele tá lá na categoria comédia, mas ele é um podcast de entrevista e hoje em dia ele é um podcast muito mais de debate religioso do que qualquer outra coisa. Totalmente. Cara, às vezes eu entrava lá no Inteligência Limitada pra ver umas entrevistas, porque às vezes iam umas pessoas legais, né? Pra conversar amenidades, assim, pra passar o tempo. Hoje em dia, você entra lá, tem mais igreja que a Rede Vida, cara. Os padres tudo tão lá, tem pastor lá, tem padre, tem... Não, eu gosto. Eu gosto de assistir entrevista, tipo, de padre, Frei Gilson, outros padres, assim, padre Reginaldo. Eu gosto de ver. Sim. Só que, cara, o Vilela é só isso. Mas tá monotemático. É só isso. Não tem mais outro tipo de entrevista. É tudo debate religioso. O crente e o católico debatendo. É o pastor e o padre. E tipo assim, virou realmente um podcast de igreja. Não é mais um podcast de entrevista de humor, muito menos. Humor muito nunca menos. Foi, cara. Sempre teve na categoria errada. Eu sempre falei isso. Mas já passou a minha reclamação, desculpe. Enfim. E aí o Daniel, ele foi lá no podcast do Vilela, naquele quadro de contar a história em volta da fogueira, que ele fica... Sim. Pondo uns insert de IA, sabe? Que leva 80 mil horas e quer pagar barato. Exatamente. E aí, o Daniel chega uma hora que chora nesse relato. E aí, sei lá, eu senti que ele saiu um pouquinho do personagem nessa hora, porque ele falou assim... Eu não sei, tenho essa mania, né, de ficar dando laudo aqui. Nada a ver, porque eu não sou psicóloga, tá? Eu tô falando da minha percepção. Supostamente. Eu acho que ele inventava muita coisa, porque ele se arrependia, de certo modo, de coisas que ele fazia e tudo mais, e se culpava de certas coisas, e ele inventava essas histórias pra... justificar. Pra justificar, ou pra ser tipo uma válvula de escape, porque ele tá contando a história da menina ali, e aí ele chora
quando ele fala assim, que a menina falou pra ele, eu cometi um pecado muito grave, e aí ele fala que respondeu pra ela, eu também já cometi muitos erros na minha vida, e eu já fiz pecados que você nem imagina. E aí ele começa a ficar com a voz embargada. E aí, tendo em vista que ele tá narrando isso depois que a esposa dele supostamente se matou, ou que pode ter morrido com o auxílio dele, e aí faz a gente parar pra pensar, será que é um ato falho aí? E que ele deixou escapar esse choro porque ele se sente culpado? Ele sabe que ele foi culpado? Sei lá, é algo que fica aí na... Às vezes ele também, quando ele consegue liberar esse choro, é porque é aquele negócio, ele tinha aquela figura posturada, né, na frente de todo mundo. Então, às vezes foi um momento de humanidade mesmo, assim, que ele pegou e desarmou e não conteve, né, as lágrimas. Sim, porque assim, pra mim essa história é um grande, sei lá, é uma grande fanfic da cabeça dele. Essa menina nunca existiu, ele nunca foi chamado pra ir pra Sertãozinho fazer nada. Eu acho que ele inventou tudo. Pra mim, ele inventou essa história pra ele poder meio que assumir que cometeu crimes que ninguém nem imagina. Pois sabe? É, porque, tipo, essas coisas que ele contava, nunca apareceu ninguém pra confirmar, né? Pois é. Tipo, não aparece lá a família da menina que morou lá, que fala, ai, foi eu, a gente foi a família, obrigado. Sim. Sabe? Então, tipo... Cadê esses milagres todos de Daniel Mastral? Por que ninguém nunca apareceu pra falar, ai, ele me curou, ai, ele... sei lá. Enfim... Não tem. Enfim, ele falou tudo isso e tal, ele se engrandece todo, né, com esse discurso dele e tudo mais. E um dia, no dia 5 de agosto de 2022, uma prima do Daniel, que trabalhou com ele por 20 anos, foi pro Ministério Público e fez ali várias revelações que estavam sugerindo que o Daniel Mastral realmente tinha participado na morte da esposa. Treta. E aí, isso já era algo que era pra ser suspeita, mas estava arquivado. Só que como ela levou muita coisa, meio que o Ministério Público foi obrigado a reabrir o caso. É, e o Ministério Público, ele só reabre caso se realmente, tipo, tiver alguma parada aí. Tipo, aí, aqui a gente deixou passar um ponto. É melhor reabrir pra analisar. É melhor rever, exatamente. Então, na época, a prima dele pediu pra ficar anônima, né? Porque ela tava com medo de ameaça do Daniel e tudo mais. Mas ela tinha ali mensagem de WhatsApp, ela tinha várias outras provas, mostrando ali que ele adquiria os medicamentos de forma ilegal, e esses medicamentos foram os que resultaram na morte da esposa dele, e ela tinha conversas no WhatsApp, mostrando que naquele dia que a esposa dele faleceu, ela chegou na casa dele, ela viu que a esposa dele não tava bem, ela ouviu eles brigando, e aí a esposa dele falou, eu tô indo deitar porque eu não tô bem, tal, eu vou dormir. Dopada, ela não tava conseguindo ficar em pé. Nossa. E aí, ele perguntou pra ela, o que você tomou? Ela falou, eu tomei o de sempre. E aí, ela foi deitar. E aí, foi essa prima do Daniel e o Daniel pra medir a oxigenação e a pressão da esposa dele. Sim. E aí, eles viram que a oxigenação dela tava oscilando de 80 e pouco pra 90 e pouco. E isso era muito preocupante. E ela falou, vamos ligar pro seu irmão policial, ou vamos ligar pra uma ambulância, vamos levar ela no médico, porque ela não tá bem. E aí diz que o Daniel virou e falou assim, não, deixa ela. Ela tá bem, não tá vendo que ela tá bem? Ó, tá tudo normal, oxigenação, ela tá claramente de pé, ela tá conseguindo... Pois é. Ela tá conseguindo elaborar uma frase, ela tá de boa. Tá boa, tá ótima. Que nem o Tadala lá com o vídeo da namorada dele, a guria completamente chapada, e o cara, não precisa do médico, porque ele também tava bem bom da cabeça. Não, tá ótima, tá tudo certo. E aí, ela tinha chamado um Uber pra sair, pra ir embora dali, e aí o Daniel falou pra ela, fica tranquila que se piorar, eu chamo a ambulância. E aí ela recebe uma mensagem mais tarde do Daniel pedindo o número da ambulância porque tinha tido uma piora e a esposa dele
tava mal, tava precisando de atendimento. E aí, diante disso tudo, né, o Ministério Público começou a fazer uma investigação aprofundada, começou a pegar depoimento dessas pessoas próximas do caso, e aí conversaram com o socorrista que foi atender o caso naquele dia, e o socorrista que foi lá da ambulância disse que a esposa do Daniel estava morta em casa. Nossa. Só que o Daniel, ele convenceu os socorristas a levarem a esposa dele pro hospital, porque ele disse que se ela não fosse levada pro hospital, poderia ter complicações na justiça pra ele. Nossa, ele ameaçou o cara. Ele ameaçou... Não teria complicações pro cara, teria complicações pro Daniel. Ah, pro Daniel. Ah, entendi errado. O Daniel meio que assume a culpa ali, ele fala assim, ó, leva ela pro hospital, porque senão vai dar ruim pra mim. Nossa Senhora. E aí os socorristas levaram, mas os socorristas sabiam que não tinha mais nada que fazer porque ela já tava morta. Nossa, velho. E aí entra o pastor Caio Fábio na história, porque o pastor Caio Fábio começou a dar várias alegações, mas assim, isso sem saber da investigação que tava rolando. Isso sem ter conversado com a prima do Daniel. O Caio Fábio já vinha falando em vários lugares que o Daniel poderia ter tido participação porque ele tinha conhecimento de confissões que o Daniel tinha feito por mensagem de WhatsApp pra ele, que tinha sido um suicídio assistido. Nossa. Ou alguma coisa induzida, que tipo assim, que ou ela que quis tirar a própria vida e ele ficou monitorando, ou que na real, tipo, ele que induziu ela a se suicidar. Porque até no depoimento do Daniel é esquisito, porque ele fala que, eu vi que ela tava dormindo, aí eu fui medir a pressão e a oxigenação dela, tava tudo bem, aí depois eu dei um tempinho e fui lá medir de novo. Agora, tipo assim... Mas, cara, quem que mede pressão enquanto a pessoa tá dormindo também? Não é normal. Exatamente. Tipo assim, tô com enxaqueca, tomei um remédio e vou deitar. O meu marido não vai lá medir minha oxigenação do nada, assim. É muito esquisito. Meio que, pra mim, isso é uma confissão. Eu acho muito esquisito. É estranho. Aí o Ministério Público reabriu em setembro de 2023 a investigação. A investigação foi fluindo, tipo, então assim, em 2022 eles receberam a denúncia da prima, eles começaram a investigar ali, mas sem abrir o inquérito, então começaram a reunir várias provas, vários depoimentos e abriram um inquérito em 2023. E aí, ali em setembro de 2023, começam a chamar as pessoas para deporem oficialmente. Sim. E aí saiu o pedido de depoimento para esse pastor Caio Fábio. E então tava ali meses ali do pastor Caio Fábio ir depor, até que recebem a notícia de que no dia 4 de agosto de 2024 o Daniel Mastral tinha se suicidado. Cara, e esse modo também dele tirar a própria vida também é muito estranho, e também tem mais milhares de teorias da conspiração de que foi a Irmandade, de que tem tiro na árvore, de que na gravação dá pra ver que tem um tiro não sei aonde, e por que ele estaciona o carro bonitinho, sendo que ele ia se suicidar. Sim. É tudo muito estranho também. Muito estranho. E aí, assim, se você quer saber de detalhes no detalhe disso tudo, porque em 2 episódios de podcast aqui, cara, não dá pra gente falar tudo que aconteceu nesse caso, mas se você quer saber do detalhe, aquela Fê Piacentini, que é a dona do canal Exposed Brasil no YouTube, ela é uma jornalista investigativa e ela se aprofundou nos autos do processo do Daniel Mastral. Ela conversou com muita gente, ela fez ali um trabalho jornalístico intensivo e ela escreveu um livro sobre ele. Ô, louco! Então, ela tem um livro publicado que chama Daniel Mastral, O Anjo da Morte. É o livro dela, você consegue adquiri-lo e lá tem todos os detalhes. Ela fez entrevista com um monte de gente, ela entrevistou seguidores do Daniel, ela entrevistou polícia, ela entrevistou gente que estava dentro do caso, ela se aprofundou nos autos do processo. Então o livro é bem completo. E aí, cara, essa morte dele tem esse monte de coisa, né? Um monte de pormenores, porque foi isso.
ele contava sempre, né, em todo lugar que ele ia, que ele recebia muitas ameaças, que ele estava tentando que estavam tentando silenciar ele, que se um dia ele aparecesse morto, não teria sido suicídio. Isso é o que ele mais falava, cara. Se algo acontecer contra a minha vida, não fui eu, foi a Irmandade, ou Isso. porque eu recebo muitas ameaças e é muito ameaçado, e não fui eu. Ele sempre deixava isso muito claro. E aí ele fala muito da Irmandade, só que aí perguntam pra ele, mas o que é essa Irmandade? Ele não pode falar. Mas então assim, meu amigo, tem alguém ameaçando a sua vida. Você tá recebendo ameaça. Pois é, porque todo mundo que tava ameaçando ele, a princípio é alguém com nome, CPF, endereço. É que nem a doutora Rosângela fala também lá no Beto, né? Pô, se é alguém que tá me ameaçando, eu normalmente já falaria, ó, fulano de tal está me ameaçando. Sim. Autoridades façam alguma coisa, ou ele ia lá. Posta print na internet. Ele é famoso. Ele tem não sei quantos mil seguidores. Se ele posta num story uma ameaça que ele tá recebendo e a cara da pessoa, a vida da pessoa acabou. Sim, é o que eu acho também. Falando nisso, ele fez isso. Só que ele fez com uma pessoa que não tem nada a ver com nada, uma pessoa que foi vítima dele. Tem uma seguidora dele, uma ex-seguidora dele, Luciana Barros, que ela seguia ele, só que ela começou a notar muita incongruência, porque a maioria dos seguidores do Daniel são pessoas que estão fragilizadas, né? Sim. Então ela começou a seguir ele porque ela tinha perdido entes queridos, pessoas da família, e ela tava ali tentando lidar com a morte, né? E aí ela se aproximou do discurso do Daniel, porque ele falava muito sobre o reino do céu, sobre a gente poder reencontrar as pessoas que a gente ama, falando coisas boas sobre a vida, sobre como a vida continua, como a gente esperança, não pode... né? Mensagem de esperança. Exatamente. Paz e esperança. E aí ela se aproximou dele. Só que aí aos poucos ela começou a ver, tipo, quando ele casou com a Dai, que é a mulher dele que teve o bebê, aqui a última, né? A viúva dele. Ela viu que ele começou a falar sobre os cristais, sobre incenso e tudo mais. E isso eram coisas que os cristãos protestantes, né, os evangélicos, não acreditam. Mas nem católico acredita nisso, vai ficar acreditando em pedra? Pois é. E aí não é coisa de cristão, não, né, acreditar em pedra, em tomar banho com pedra, essas coisas. Eu vou lavar a minha casa com canela aqui, sei lá, tipo uns bagulho assim, mano, né? Quem é cristão não acredita nisso, não. Não, acredita em Deus, Espírito Santo, né? Não em que a pedra vai fazer milagre. E aí ela começou a achar um monte de coisas assim, que não tava fazendo sentido. E aí tinha muito disso. Quem questionava o Daniel bania do clubinho dele ali, do grupo. Ele bania. E ele descredibilizava. E ele começava a falar que, tipo, a pessoa estava envolvida com a... Irmandade. Com a seita, com a Irmandade e tudo mais. E aí ele fazia os seguidores dele se voltarem contra essa pessoa. E aí a Luciana começou a ver essas incongruências e ela fazia comentários nas fotos do Daniel, questionando ele. E aí o Daniel ficou muito bravo com ela. Algum comentário dela acabou ferindo ali o ego dele de alguma maneira, sei lá. E ele encanou que ela era um perfil fake da prima dele, que tava querendo derrubar ele, que era aquela prima que fez a denúncia lá do Ministério Público, né? E aí ela falou, eu sou eu mesma, eu não sou fake de ninguém e tal. Aí ele mudou o discurso, aí ele começou a falar que a Luciana era da Irmandade, que ela era uma infiltrada da Irmandade que tava querendo acabar com ele. E aí ele publicou na rede social dele o perfil da Luciana e começou a falar mal dela nos stories, assim. Fazer um linchamento virtual dele. Um linchamento, uma raid, como dizem nos chans da vida, nos 4chan da vida. Quando manda ter um ataque em massa ali, você vai raidar a pessoa. E aí ele começou a organizar ali ataques em massa na Luciana, e aí ela começou a receber um monte de denúncia ali no perfil dela, começou a receber um monte de coisa. Parece que eu li em algum lugar que ele chegou a processar ela. É isso mesmo, ele processou ela por estar divulgando
divulgando informações pessoais da esposa dele. Mas a única coisa que a Luciana fez foi postar a formação acadêmica da esposa dele. Que como ela é formada em terapia holística, né? Sim. Na formação acadêmica dela tem lá, porque ela fez faculdade de terapia holística. Eu nem sabia que tinha faculdade de terapia holística. Também não fazia ideia. Eu vou mandar pro Klaus. Eu acho que ele vai se interessar e vai se inscrever no curso. Manda. Eu acho que ele vai gostar. E aí ela tem faculdade de terapia holística e ela tem curso de tarô. Nossa. Ela tem curso de baralho cigano. Ela tem, enfim, ela tem curso de um monte de coisa assim. E aí a Luciana começou a divulgar isso. E aí ele processou ela falando que ela tava divulgando coisas, informações privadas e tal. E aí o juiz deu como indeferido o processo, porque ele falou, não, ela não tá divulgando nada demais. O que ela postou ali foram os serviços e os cursos que sua esposa fez, assim. Não, isso é briga de vizinho, não tem nada a ver. Sim. E aí deu indeferido o processo. Mas ele fez esses ataques aí a Luciana. E aí se você entrar ali no perfil do Exposed Brasil no YouTube, tem o vídeo lá com entrevista com essa Luciana Barros. E a Luciana, ela meio que compara o Daniel ao Jim Jones, que é, se você não sabe, é aquele cara que orquestrou o maior suicídio em massa do mundo, que ele tinha uma seita também, ele tinha um retiro espiritual, e ele obrigou, não sei quantas pessoas, não sei se foi 900 pessoas a tirarem a própria vida. Ô, louco! 918 pessoas tiraram a própria vida em Jonestown, que foi era esse retiro aí do Jim Jones, essa seita. Ele induziu 918 pessoas à morte e depois ele se matou com um tiro de espingarda. Maluco. E aí a Luciana Barros, ela meio que acusa ele de ser tipo um Jim Jones. Diz que ele tava caminhando pra isso. Que ele meio que tava com esse discurso de autoextermínio pra várias pessoas. Meu Deus. Ele tava dando nomes de anjo pra seguidores dele. Então ela traz provas. Ela mostra prints de seguidores do Daniel que usavam o nome de anjo. Uhum. E esses nomes de anjo é meio que o modus operandi dele, porque ele fez isso com a Isabela, né? A Isabela Mastral. Ele falou que quando ela morresse, sim, ela ia pro céu, e lá no céu ela ia ser a guerreira ruiva e tudo mais. Tem outro nome. Tem outro nome. Aí tem, tipo, foto da aliança dele com a Isabela. Você vê que tinha o nome de anjo tanto dele quanto dela lá. Então era meio que o modus operandi dele. Ele falava que a pessoa ia ter o nome de... Ele dava o nome de anjo, batizava essa pessoa, e aí ele começava a fazer a mitologia de quando essa pessoa fosse pro céu, e aí meio que induzia a pessoa a tirar a própria vida. Nossa. É o que a Luciana acusa ele de fazer. Não sou eu que estou falando isso, tá? A Luciana conta tudo isso. E ele tava contra a Luciana, tava falando aí que ela era uma... Enfim, que ela tava contra ele e tudo mais, E aí você vê que o cerco tava se fechando, porque muita gente que tava em volta dele tava meio que acordando pra vida e vendo que essas coisas que ele falava não faziam sentido. E aí tinha um grupo próximo dele que começou a, tipo, se aproximar demais, conviver muito, e começou a perceber que ele era abusivo com a esposa nova dele também, com a Dai. A Dai, ela teve o filho, né, com ele. Sim. O filhinho tava com 6 meses quando ele tirou a própria vida, quando o Daniel se suicidou-se a si mesmo. E o Daniel tava tratando a Dai de maneira muito abusiva. Ele impedia ela de sair de casa, ele não deixava ela fazer nada por conta própria, nada sozinha, e aí a Dai fala que isso é porque ele era um cara muito romântico, muito protetor, provedor, mas quando a Dai adicionava uma pessoa diferente no Instagram, ele ia questionar ela sobre quem era a pessoa. Ele tinha aquela arma que ele usou pra tirar a própria vida, e ele colocava a arma no colo pra perguntar quem que era aquela pessoa. Bem tranquilo, bem romântico. Bem romântico. Ele já chegou a pôr a arma na cabeça dela algumas vezes pra questionar coisas. Isso ela fala? Então, quem narra são as pessoas que estavam próximas do casal na época. Amigos, seguidores e... Esses seguidores que se aproximaram demais dele, que viam tudo isso. Porque a pessoa, ela tem um personagem, ela não consegue manter o personagem 100% do tempo, né? Uma hora ou outra
escapa. E aí, com a convivência, ele acabava deixando passar esse personagem dele. E aí, essas pessoas presenciaram isso. E aí, diz que tem foto dele com a arma no colo. Então, e ele tinha o porte de arma porque ele era CAC, né? Então... Ele era CAC. Então, ele tinha acesso a armas porque ele era CAC. Então, ele era legalizado, né? Só que fica aquela dúvida, o porte ele tinha, né? Não... A posse ele tinha. Posse. O porte é uma dúvida que a gente não sabe se ele tinha ou não. A gente não sabe. E aí, cara, se você for lá no canal do podcast, lá do podcast não, do Exposed Brasil, tem aquela Fê. Ela tá contando sobre tudo isso e ela fala, gente, isso aqui que eu tô falando, eu vi as fotos, eu tenho essas provas, então se ele quiser me processar não tem problema, porque eu consigo mostrar essas provas perante o juiz tranquilamente. Ela tem tudo documentado. Ela diz que tem tudo documentado e o que eu tô fazendo aqui é só reproduzir o que ela tá falando. E aí diz que essa Dai, ela tinha esse relacionamento abusivo e ele começou a meio que perder o controle, cara. Ele começou a ver que as pessoas vendo isso, elas estavam se afastando cada vez mais dele. Estavam caindo na real de que ele era um charlatão, que era tudo mentira o que ele tava fazendo. E aí, com isso, ele começou a ficar doido. Então, você pega os últimos podcasts dele, que ele foi antes de se falecer, ele tá falando que ele tinha um clone. Ele inventou ali, de 2023 pra 2024, que a Irmandade clonou ele, e que esse clone dele é um cara do mal. Nossa. E aí, ele tem foto fantasiado desse clone dele, com umas tatuagens de chiclete no braço, assim, segurando a arma que é dele, com um gorro de assaltante, com pose de assaltante, sabe assim? Nossa, se perdeu no personagem. Ele diz que é o clone dele, que ele foi clonado com uma tecnologia da Irmandade e tal, e ele vai falar no Vilela e o Vilela acredita nele, Letícia. O Vilela acredita cegamente nele, em tudo nesse papo de clone. Eu não consegui assistir um podcast inteiro com ele porque eu achei muita xaropice, cara, de verdade. É muito. Eu não consegui. Sem contar que ele não me passa, tipo, uma sensação boa, assim. Eu não consigo assistir coisa do Mastral porque sabe, não orna, não bate o santo, assim, cara, não sei. Cara, ele tem uma... Falando em linguagem de gente envolvida com gratidão, ele tem uma aura ruim em volta dele, né? Ele não farma a aura, Ele não farma a aura dele é ruim, cara. É uma energia negativa. E aí, de início, você olha e fala, é uma energia negativa porque, poxa, ele se apresenta como um ex-satanista que perdeu a família por suicídio. De 15 anos se suicidou e a esposa dele morreu pouco depois. Então, tipo, um cara que tinha uma vida perfeita e que perdeu tudo, né? E aí ele se compara a Jó na Bíblia, ele fala que sabe que ele é escolhido por Deus e que ele sabe que ele é um mártir, por isso que ele sofre tanto, tal. Ele é um puta egocêntrico. Então, assim, não dá pra engolir esse maluco aí. Não dá mesmo. E vamos falar, então, pra finalizar esse podcast de como foi que foi ali o dia, né, em que ele tirou a própria vida? Pode falar. No dia que ele tirou a própria vida dele, como a gente falou, foi agosto de 2024, Nesse dia, a esposa dele foi sair com as crianças, perguntou se ele queria ir junto, ele disse que não, que ele queria descansar porque ele tava sem dormir, e aí ele queria aproveitar que a casa tava em silêncio e tal, ele ia ficar descansando. Ele tava sem dormir porque os caras tava no teto querendo a maquita dele, e ele tava todo já espiado. Exatamente. E aí, ele falou que ia ficar em casa e tal, ela saiu com as crianças, e aí disse que quando a Dai retornou, que a Dai, ela tinha 2 filhos, né, antes do casamento, então ela não tinha só o bebê. Então ela saiu com as crianças pra ele aproveitar o silêncio e tal, e quando ela voltou, ela não encontrou ele. E aí ela saiu em busca dele ali. Vale lembrar também que ele morava num condomínio de luxo e que ele não mostrava essa vida de luxo dele, que inclusive ele pedia Pix pros seguidores dele pra coisas idiotas, tipo arrumar máquina de lavar roupa. Teve uma vez que ele fez um story falando, minha máquina de lavar roupa quebrou, precisava de Pix, e aí ele ganhou 50 mil reais em doação. Nossa. Pra ele arrumar a máquina de lavar roupa dele. Então, tipo, ele se mostrava como... comprou uma nova, comprou uma... comprou a fábrica
fábrica da máquina de lavar roupa. Ele se apresentava ali como um cara humilde, pobre, pedia Pix pra pagar as contas dele e tal. Teve uma vez que ele pediu Pix pra pagar a bariátrica da esposa dele, da finada, né? E aí depois ele apareceu com carro zero e a finada não fez bariátrica, enfim. Cara, eu não sabia de verdade o quão azeitado esse cara era. Eu suspeitava. É o que eu falei. Quanto mais você se aprofunda, mais pilantragem você vai descobrindo desse cara. E aí, ele escondia isso, mas ele morava nesse condomínio, um condomínio grande, chique, de gente rica. E a esposa dele saiu pra procurar ele naquele dia pelo condomínio, só que disse que, tipo assim, era pra virar pra esquerda e ela virou pra direita. Ou vice-versa, sabe? Sim. E aí ela não conseguia encontrar ele, ele não tinha levado celular, parece, tal. Porque ali ainda naquele condomínio ele tem um beio do bato, né? Tem um mato ali. Tem um beio do bato. É porque condomínio de rico fica longe da cidade, longe dos pobres, né? Costuma ficar em área que tem uns matos, porque rico não se mistura. E aí tava ali procurando ele e tal, até que uma hora ela consegue contato com, acho que foi o irmão, que avisou que ele tinha sido encontrado e que ele tinha tirado a própria vida. E aí, pelo que eu percebi, ela nem titubeou assim, ela nem pensou em, foi alguém da Irmandade e tal. Na hora ela já sabia que ela tava monitorando ele já, porque ela sabia que existia chance dele tirar a própria vida. E aí, meio que não foi surpresa pra ninguém. Ninguém que realmente conhecia dele. Nem pro irmão, exato, nem pro irmão que realmente conhecia ele. Ele falou que isso já era uma coisa meio esperada, porque ele era um cara meio depressivo, ele era essa coisa meio slow motion também. Diz que ele falava muito que o tempo dele na Terra tava pra acabar, que ele falava que às vezes tinha vontade de dormir e não acordar. Diz que ele flertava muito com isso. Ele era um cara mórbido, ele flertava muito com a morte. Sim. Tanto que ele escreveu uma carta pro filho, o bebê, falando inclusive da morte do primeiro filho também, né? Sim, sim. Ele sempre flertava muito com a morte, então já era meio óbvio. E ele sempre se colocava como vítima. Até nessa carta pro filho dele, pro filho novo, né, pro bebê, ele fala tipo, eu quero ser o melhor pai, eu não tive carinho, então eu quero te dar carinho porque eu fui um cara que sofreu muito. Ele só sabe falar dele, ele não sabe falar de nada e de ninguém mais. Ele é um puta narcisista do caralho, esse cara. E aí, assim, naquele dia, ela recebeu essa notícia, né, que ele tinha falecido. O irmão postou também nas redes sociais, escreveu lá, infelizmente, o meu irmão não aguentou o sofrimento e pôs um fim à própria vida. E aí a polícia foi investigar pra ver se realmente tinha sido isso, porque todo mundo começou a falar, não, impossível, não, porque... foi a Irmandade, ele jamais faria isso. Até o Vic Vanilla, também, que é outro cara que fala que é um ex-satanista, que ficou bem conhecido na internet, também tinha dito que tinha se aproximado do Daniel e que era impossível o Daniel ter feito isso. O Vic Vanilla que tenta farmar, que tenta surfar em todas as ondas possíveis, né? O Vic já foi drag, satanista. Cara, eu não fazia ideia de que o Vic já tinha sido drag. Eu fiquei de cara quando eu fiquei sabendo disso. Pois é, ele já foi drag, cara, loucura. Aí ele já foi satanista, aí ele já foi luciferiano, que ele falava que era diferente de ser satanista. Sim. Ele se converteu ao cristianismo. Aí ele virou neonazista. Maluco. O Vic é um cara bem tranquilo também, graças a Deus. Completamente surtado. E aí ele tenta ali surfar aonde ele vê que ele tem oportunidade de aparecer, né? É uma vontade de aparecer que não dá pra explicar. O Vic Vanilla é o fragmentado brasileiro. Total. E aí o Vic apareceu falando que não, eu tenho certeza que a Irmandade matou ele, eu tenho certeza, porque a gente tava conversando, porque ele me chamava de irmão e tal. E aí o Vic até mostrou um áudio que realmente o Daniel mandou pra ele, falando que ele quer falar coisas antes de partir. Ele tem as últimas palavras antes de partir. Meio que parecia que ele queria ir no podcast do Vic Vanilla pra fazer a carta de suicídio dele, sabe? Ou pra colocar a boca no trombone, né? Pra falar, vai que ele fosse falar alguma coisa de verdade, né? E aí o Vic vazou esse áudio e, tipo, o Vic fala como se ele fosse irmão do cara, de tipo, nossa, é meu melhor amigo da vida. Só que aí a esposa do Daniel falou que é mentira, que o Vic, tipo, eles até trocavam mensagens
sim, mas eles não eram tão próximos, até porque ela não gostava disso, porque ela sabia que ia pegar mal essa aproximação do Vic, porque o Vic... É uma figura controversa também, né? É, total. E aí ela falou, eu não gostava dele e tal, e eles não eram amigos, é mentira. Não, mas esse caso é todo bizarro, é todo estranho, chegamos a conclusão nenhuma aqui, mas é porque é assim, galera. É isso. É isso, a gente falou tudo que a gente podia porque é isso. E assim, na minha concepção, realmente, Daniel realmente se matou porque ele viu que ele ia perder seguidor, ele não ia suportar ser desmentido, ele não ia suportar virar escândalo de investigação, sabe? Ter as pessoas falando pra ele que ele não é tão perfeito quanto ele dizia, ele não ia suportar isso, e eu acho que ele realmente se matou. E tudo que você for investigar sobre faz sentido, porque a arma dele tava carregada, tinha uma bala só que foi deflagrada, a arma tava registrada no nome dele, a arma tava na mão esquerda, ele era canhoto, a arma estava em posição de disparo, então o dedo tava no gatilho. O tiro foi no céu da boca, foi num lugar que eles chamam de zona do agrião, não sei. Não, zona de eleição pra suicídio, que são lugares específicos. Normalmente o suicida, ele se dá um tiro na cabeça, na têmpora, né? Sim. No céu da boca, no palato ali, no queixo ou no peito. E aí o tiro dele foi numa zona de eleição. Então assim, não tem o que você questionar. Ah, mas por que ele tomou banho, ele passou perfume antes de se matar? Cara, tem pessoas e pessoas. Tem gente que prefere se matar em casa, tem gente que prefere se matar na frente do trem, tem gente que prefere se matar se jogando, tem gente que é mais contido, tipo... Tem gente que não quer fazer escândalo, cada um tem seu jeitinho. E assim, eu sinto uma leve glamourização, sim, você... eu vou ficar bonito, vou me produzir pra me matar, pra ficar bonito, sei lá, é uma coisa que tipo, é meu último banho, meu último spa aqui, antes de pôr fim na minha vida, sabe? Você acha que faz sentido, sim. Sim. E aí, lembrando que ele se foi e ele deixou tudo bloqueado, tá? A esposa dele não conseguiu acesso às contas dele, porque só ele tinha senha. Então, os cursos dele... Tem um negócio de treta de direito autoral por causa dos livros também, eu não sei se foi por causa da morte da esposa dele, né? Não tinha um negócio assim também? Isso eu não pesquisei, isso eu não vi. É que eu vi pouco disso. Mas deve ter, porque a esposa dele que escrevia, né? Tem gente que fala que era ela. Mas assim, ele deixou os cursos que ele vendia, o dinheiro dele, tudo restrito a ele mesmo, não deixou nada pra esposa. A única coisa que ele deixou pra esposa foi um monte de dívida e o carro, porque o carro, né, ficou no nome dela, enfim. Mas de resto, ela não tem acesso à conta de banco, ela não teve acesso à conta do Hotmart, onde ele vendia os cursos, ela não teve acesso a nada. A mulher se ferrou e ele foi embora. E esse é o legado que ele deixou: dívida, tristeza e uma criança órfã. Então, assim, não tem como, depois de tudo isso, ainda ter gente que acredita nesse cara. Na minha cabeça não entra. Você acredita nesse cara, Let's? Cara, não. Eu não gostaria nem de ter do meu lado, pra falar bem a verdade, porque eu acho ele muito esquisito. Eu falo, nossa, beleza, joia pro seu irmão, cada um no seu quadrado. Exatamente. Eu acho ele muito estranho. O pouco que eu vejo dele, realmente eu fico, nossa, cara, eu não consigo. Eu juro pra você, esse é um dos programas que eu menos estudei, porque eu não consigo lidar com o Daniel Mastral, cara. Eu não consigo assistir. Eu também não consigo. É muito estranho, cara. E, cara, eu fui... Esse programa, assim, é isso. Eu comecei estudando porque eu falei, vai ser um suicídio diferente. Vai ser um suicídio controverso. E é isso que eu vou pesquisar. Só que aí eu fui me aprofundando e eu fui vendo como esse cara era bizarro. Como ele era charlatão. Aí você vê ele falando de adenocromo. Você vê ele falando de, sei lá, de cientologia. O cara era maluco, gente. Ele queria ser a J.K. Rowling. Ele queria vender livro. E ele falava o que precisasse pra poder vender livro. E aí, infelizmente, tem muita gente que é fraca da cabeça e acaba caindo, né? A maior parte das pessoas né, cara? Mas é aquilo, você tem que ter um certo discernimento com o que você ouve, com o que você lê. Sim, tem que tomar cuidado. Quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar. Se alguém chega prometendo mundos e fundos pra você, cara, é porque eu sou Deus, eu sou o milagroso, eu sou não sei o que. Cara, só Deus é Deus. Se você quer ter religião, só Deus é Deus. Quando a pessoa começa a se endeusar demais, começa a se pintar ali como o único salvador e se pôr na frente do discurso de Deus,
foge. Se parece seita, tem cheiro de seita, se comporta como seita, é seita. Não fica dentro. E ainda bem que ele não levou mais ninguém. Além, né, de supostamente ter levado a esposa e o filho. Mas os seguidores aí, ainda bem que nenhum tirou a própria vida, né? Porque o estrago foi menor. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aqui nos comentários. Deixa seu comentário aí se você acha que a gente fala merda ou não. Deixe sua opinião. Se você sabia já de todo esse rolê envolvendo o Daniel, conta aqui pra gente, porque eu fiquei estarrecida. Você ficou chocada? Você não sabia? Eu não sabia, cara, de tantas coisas assim, mas é porque, cara, essa realmente foi uma pauta difícil pra mim. Difícil. Eu não consegui pesquisar tanto assim. Nossa, essa pauta aqui é complicada. Não sabia mesmo, porque eu acho ele muito chato. Então não dá vontade de seguir ele, não dá vontade de pesquisar ele. É que a gente é umas pessoas que tem a cabeça boa, né? Então a gente vê esses caras falando esse monte de groselha, a gente fala, meu amigo, você tá me enrolando. Mas enfim, então eu vou embora. Vamos embora, mas antes um recadinho, né? Vão lá, sigam o Gustavo no Instagram, ele que dá boas consultorias de treino, dieta, Sim. Ele que é um excelente profissional, você vai lá, fecha a consultoria com ele, fala que veio pelo Não Te Contaram, que você terá um belíssimo desconto, e é isso aí. Isso aí, Overmind, Neuroboost, cupom Não Te Contaram e nos apoie, apoia.se/Não Te Contaram. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!